Ok. Ehm, Pronto, então cá vamos dar início à nossa sessão. Mais uma vez, para as pessoas que entraram e que não puderam ouvir. Eu sou a Diana, estou no último recurso, mais precisamente na parte de comunicação, e basicamente nós estivemos durante um tempo a organizar esta conferência que inicialmente era para ser presencial, mas também para abranger mais públicos e pessoas fora de Lisboa, porque muitas das coisas que se passam muitas vezes ficam fechadas em Lisboa e não chegam a outras pessoas. Estamos a fazer esta conferência online e é sobre a Lei de Bases do Clima, Greenwashing ou Progresso. Eu acredito que estejam aqui pessoas que ou não sabem o que é a Lei de Bases do Clima ou estão a ouvir falar disto pela primeira vez. Não tem mal nenhum, nós vamos... Aliás, os oradores vão esclarecer possivelmente muitas das dúvidas que tiverem, e no final nós também pretendemos abrir uns minutos para questões que tiverem. Acho que esta vai ser sobretudo uma conferência para nós desconstruirmos muito deste termo que anda a pairar aí, sobretudo no contexto das organizações e dos coletivos, e acho que é importante também manter as pessoas informadas sobre o que é a Lei de Bases do Clima, porque é que resulta ou não resulta, o que é que vai trazer ao ordenamento jurídico português. E antes de passar a palavra aos oradores e passar a palavra à Eduarda, que ela também se vai apresentar, que é a nossa moderadora, eu vou dar só um pequeno briefing daquilo que é a Lei de Bases do Clima. Basicamente foi aprovada no final de 2021 e entrou em vigor no início de 2022. E qual é que é o problema da Lei de Bases do Clima? É que atualmente muitas associações, organizações e coletivos, digamos, ambientalistas e que estão inseridos no movimento por justiça climática, têm questionado se realmente esta lei veio trazer algo de novo ou pode ser o primeiro passo para que determinados objetivos que devem existir na política climática até 2030 se façam cumprir. E portanto nós hoje temos então a Susana Militão, o Hans e o André para nos falar e dar-nos perspectivas sobre a Lei de Bases do Clima e também esclarecer o que é e o que é preciso ser feito, porque pelo menos eu acredito que há muita coisa que precisa de ser feita ainda. Sem mais demoras, eu vou passar à Eduarda, ela pode se apresentar também um bocadinho. Esta conferência foi organizada em conjunto com a Associação Académica da Universidade de Lisboa e com o CNED, e então vou passar-lhe a palavra. Eduarda, estás à vontade. Então, olá, boa tarde a todos. O meu nome é Eduarda Monteiro, sou jurista e colaboradora do Conselho Nacional de Estudantes de Direito. Hoje estou aqui na qualidade de moderadora, pelo que me compete a mim interpelar os nossos oradores e, claro está, moderar a conferência. De acordo com o que a minha colega Diana disse, nós desenvolvemos então um conjunto de questões que consideramos importantes sobre o tema da Lei de Bases do Clima e da litigância climática. Se todos estiverem de acordo, acho que podemos começar agora. Sim? Estamos todos de acordo? Pronto, vamos então. Bem, primeiras senhoras, por isso vou começar pela Susana. Sim? Olá, Susana, boa tarde. Boa tarde. Pois sou a única. Exatamente. Vamos então começar pela Susana e pergunto-lhe, Susana, qual é então a importância da Lei de Bases do Clima no ordenamento jurídico português? Bom, a Lei de Bases do Clima vem trazer toda enquadramento jurídico e político para as ações que necessitam de ser feitas para então se atingir a neutralidade climática, se tudo correr conforme o previsto, em 2045. Portugal foi mais além, ao inclusivamente adiantar 5 anos, digamos assim, da meta que tinha sido estabelecida a nível europeu, que era 2050.
E então, nesse aspecto, claro que é bastante importante, não é? Diria eu. Agora, claro, há uma coisa que é a lei e outra coisa é a implementação da lei, não é? Que é o que vamos aqui também falar mais. E esse é que é o grande desafio que temos pela frente. Pronto, deixar se calhar aqui uma parte que inclusivamente ontem saiu, foi divulgada uma análise da OCDE, não sei se tiveram a oportunidade de ver, de ler, com recomendações para Portugal, nomeadamente fazendo uma análise do que já passou nos últimos 10 anos ao nível do ambiental, e uma das recomendações que faz é precisamente a aplicação rápida da Lei de Base do Clima. Acho que isso é uma dica clara, não é? do que se está a passar neste momento em Portugal e da urgência que é em aplicar a lei. Com certeza. Obrigada, Susana. Passo então a palavra ao Dr. Hans e a pergunta é a mesma. Qual é então a importância da Lei de Bases do Clima no ordenamento jurídico português? Eu não sou jurista, por dessa parte jurídica eu vou deixar mesmo ao André, né? Mas primeiro gostaria que me tratasses por tu, não vamos tratar com os senhores doutores e tal, pronto, podes deixar essa parte fora. Depois eu só queria dizer 3 palavras sobre o que é a Scientist Rebellion, ou a rebelião científica, né? Que talvez nem todas as pessoas conheçam. Enfim, a nossa organização, né, que somos cientistas e académicos que acreditam e que temos que expor essa realidade da gravidade das alterações climáticas e da emergência ecológica e usar a desobediência civil não violenta, né? Porque, pronto, a crise, enfim, é óbvia em todos os aspectos, e também a nível dos ecossistemas e, obviamente, das alterações climáticas. Portanto, o objetivo, no fundo, que nós temos que os governos e as empresas alteram o seu objetivo, que neste momento é aumentar o crescimento e os lucros, e porque isso acelera inevitavelmente a destruição da vida na Terra. Portanto, temos que alcançar a escala, a descarbonização à escala exige um descrescimento económico, precisamos de uma transição justa e o custo do descrescimento deve ser pago pelos mais ricos, e que essa riqueza seja utilizada para o benefício comum. Portanto, precisamos de uma mudança sistémica. Acreditamos que os meios não violentos, enfim, são os mais adequados para chegarmos a essa mudança sistémica. Agora, em relação a essa lei muito em concreto, portanto, Portugal apanhou, no fundo, um bocadinho o comboio da Lei Europeia do Clima, né? E os objetivos, enfim, as percentagens até se orientam. 55% é a mesma percentagem que está na lei europeia. Nós temos atenção, a lei europeia diz 1990 e Portugal o ano de referência 2005. Não é? E por que essa diferença? Porque em 2005 nós tivemos o máximo das emissões. Portanto, isso parece muito lindo, reduzimos 55%. E na Europa foi 1990. Portanto, isso nem toda a gente se escolhe o ano de referência que mais que lhe convém, né? E pronto, já temos a meu ver aí o primeiro ponto do greenwashing que está subjacente à lei. Enfim, não há apreciação geral, depois podemos falar de vários pontos que esta lei contém. Esta lei não rompe com o sistema, não é? Acho que isso, para mim, se calhar seria o ponto central que queria apontar ao problema da lei. Eu também gostaria de lembrar que houve uma grande unanimidade à volta desta lei no Parlamento português, né? Quase todos os grupos parlamentares votaram a favor, a não ser o PC, que se absteve, a Iniciativa Liberal, que votou contra. Todos os outros votaram a favor desta lei e quase todos os grupos entregaram até projetos de lei que depois foram uniformizados. Portanto, eu diria que é o mínimo denominador comum entre essas forças políticas. Isso também se nota depois na prática dessa lei, e se calhar para já ficava por aqui. E passava a palavra, se calhar, outra vez à moderadora. Obrigado. Obrigada a nós. Então, André, é o teu turno e a pergunta é a mesma. Qual é então a importância da Lei de Bases do Clima?
Bem, obrigado, Eduarda. Bem, para complementar aquilo que já foi dito pela Susana e pelo Hans, e peço desculpa se ouvem algum barulho por parte da rua, mas enfim, eu estou aqui com a janela aberta, que hoje está calor em Lisboa. Essencialmente, enfim, exatamente como o Hans disse, é preciso ter consciência de uma coisa, que é a Lei de Bases do Clima não aparece no contexto português do nada. Isto surge, em primeiro lugar, na sequência do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à governação da União de Energia e da Ação Climática em 2018, e mais tarde do Acordo Verde Europeu e, claro, da Lei Europeia do Clima, essa sim bastante mais recente, em 2021. Portanto, aquilo que é a nossa Lei de Bases do Clima é, em grande parte, uma transladação daquilo que foram imposições necessárias e obrigatórias da União Europeia. Portanto, sem querer fazer qualquer juízo de valor, isto não foi propriamente uma opção, foi uma obrigação. Para além disso, é também, de facto, o Hans também comentou aqui um aspecto que eu gostava de comentar rapidamente relativamente àquilo que foi o processo do desenho da lei, não é? Enfim, isto para as pessoas que seguem um pouco de direito ou até de política nacional é interessante. De facto, a lei foi publicada a 31 de dezembro de 2021. Foi um conglomerado de projetos acho que da quase totalidade de partidos. Eu lembro-me de ver, e acho que aquilo teve essencialmente partes de projetos do PS, do PSD, dos Verdes, do PAN, do Bloco de Esquerda e até das duas deputadas não inscritas na altura. E de facto foi aprovado com a totalidade destes, enfim, que contribuíram para a lei, com também o CDS, que apesar de não ter contribuído, efetivamente votou a favor, e de facto a abstenção do Partido Comunista e o voto contra da Iniciativa Liberal. São opções políticas, mas, tal como o Hans disse, isto é o mínimo denominador comum. Portanto, também é preciso ter alguma consciência daquilo que são as opções políticas dos partidos que contribuíram ou não contribuíram para a criação de um mínimo denominador comum no nosso país. Não, estas coisas não são por acaso. Agora, a Lei de Bases do Clima incluiu uma data, enfim, e vamos falar disso também daqui para a frente, mas incluiu uma data de disposições, mas uma parte significativa dessas disposições tinham essencialmente o prazo de 1 ano para a sua implementação, ou pelo menos para a produção de alguns relatórios sobre a sua implementação, nomeadamente quanto à sustentabilidade até do próprio Parlamento, por exemplo, mas, enfim, vamos falar dessas um bocadinho mais daqui para a frente. Isto seria 1 ano após a entrada em vigor da lei, que era, aliás, 2 meses após a sua publicação, portanto, seria 1 ano a partir de fevereiro de 2022. Bem, nós estamos em março de 2023 e, de facto, não está a acontecer em termos práticos aquilo que deveria ter acontecido até há 1 mês atrás. Portanto, também temos algumas ilações que podemos tirar daí. Só queria fazer um apontamento final antes de passarmos nesta fase, que é, de facto, e isto é importante perceber, há uma parte significativa da nossa lei que vai de acordo, como eu disse, à parte europeia, mas também àquilo que são os compromissos mínimos de outros acordos internacionais. Portanto, a Lei de Bases do Clima é muito no espírito do respeito a compromissos, por exemplo, ao Acordo de Paris. Ora, acontece que isso verdadeiramente não se verifica em certos pontos, como podemos, enfim, explorar um pouquinho mais tarde, porque apesar de ser uma certa inspiração, as implicações e a aplicação prática da Lei de Bases do Clima está relativamente aquém daquilo que é o próprio, enfim, as próprias determinações do Acordo de Paris. Mas isto também podemos ver daqui um bocadinho mais para a frente, acho que isto já chega em termos de resposta à tua pergunta e de introdução para a matéria. Claro que sim, está ótimo. Passo então para a segunda pergunta. Muito obrigada pela colaboração dos três. Acho que ficámos todos muito esclarecidos relativamente ao assunto. E pergunto novamente à Susana, voltamos ao início. Muitas organizações, muitas instituições têm-se mostrado descontentes com a aplicação até agora da Lei de Bases do Clima. O que é que deve ser, na opinião da Susana, implementado de forma a cumprir os objetivos desta lei? Bom, esta lei, antes de mais, tem certas medidas, tem deadlines, como já disse o André, havia uma série de prazos que foram colocados na própria lei, o que já por si só denomina que deveriam ter isso em atenção, e o governo devia ter isso em atenção e ter esse cuidado em apresentar na altura devida.
Isso não aconteceu, e isso, claro que só demonstra o quão importante está a ser tida em consideração a lei. Não é? Se esquecem que haveria prazos que deveriam ser cumpridos e não trabalham de acordo com o que estava previsto. Para além disso, o que as organizações também alertam é porque, para além de todas as medidas e tudo o que deveria estar a ser cumprido que não está, há também órgãos que deveriam ser criados e que são considerados basilares a outras medidas e regulamentos que são previstos também na lei, que é como, por exemplo, o Conselho para a Ação Climática, que é um órgão que é independente e consultivo, que deveria estar estabelecido por resolução da Assembleia da República e que está a ter um atraso tremendo. Já passou mais de um ano desde que a lei foi implementada e, atendendo a que de tudo isto, de todos os pareceres, todas as medidas, muitas delas estão dependentes da criação desse órgão, é de veras preocupante o facto de ele ainda não estar criado. A Assembleia tem estado a discutir, já houve projetos de resolução, projetos de lei com esse fim, mas efetivamente está demorado e isso implica que, por exemplo, outras questões como orçamentos de carbono e outros pareceres, fica tudo atrasado porque está dependente depois do parecer deste órgão, que ao fim e ao cabo vai dar parecer científico ao que está previsto na lei. E isto realmente é uma preocupação, porque vai fazer com que se atrase tudo o resto que está previsto acontecer na lei. Por exemplo. Depois há outras questões que vamos falar mais à frente, medidas mais concretas que deveriam estar a acontecer e não estão, mas passo a palavra, se calhar, aos meus colegas. Sim, muito obrigada. Anze, então agora a sua vez, o que é que, na sua opinião, deve ser implementado de forma a cumprir os objetivos da Lei de Bases do Clima? Pois acho que concordando que a Lei de Bases do Clima é um instrumento adequado para esse fim, não é? Portanto, essa lei, na forma como existe, não é? Porque temos que ver que, na realidade, houve essa diminuição de emissões em 2020, por causa da pandemia de Covid-19, mas, na realidade, estamos nos máximos das emissões de CO2 a nível mundial, né? Do ano 2022, no nível de emissões de CO2 provenientes de combustíveis fósseis, não é? Portanto, o Emissions Gap Report, né, das Nações Unidas de 2020 já tinha dito que temos de reduzir todos os anos 7,6% de emissões a nível mundial para atingir os objetivos. Isto francamente não está a acontecer, não é? Portanto, isso obviamente é altamente preocupante, não é? E também, enfim, no último relatório de 2022, eles falam que a janela está a fechar, não é? Portanto, isso temos que ir para além até daquilo que estamos a fazer, porque se não estamos a reduzir agora, temos que reduzir ainda muito mais. Já foi mencionado aqui o Acordo de Paris, acho que é muito importante falarmos isso, porque isso também tem a ver com a justiça climática. Este nosso documento da Lei de Base do Clima não fala da justiça climática, não é? Eles querem chegar ao net zero em 2050, mas todos os países, obviamente, mais desenvolvidos, que estão no nível mais elevado de emissões agora, se tem uma descida linear até 2050, a área para baixo da curva é muito superior do que um país com menos emissões. Então, durante todo este tempo, emitir mais. A cabeça, tudo isso não está assegurado. Aliás, há um grupo português aqui que estava a trabalhar com a Climáximo, que fez aí uns cálculos em relação às reduções que eram necessárias e chegaram à conclusão até 2030 deviam ser 75%, se tivermos em conta critérios de justiça, né? Isto está completamente fora dessa lei climática. Portanto, isso seria para mim o primeiro ponto nesse aspecto que temos que ter em conta. Aquilo, obviamente, que já foi dito pelo André e pela Susana também, que essa lei prevê uma data de situações que têm que ser implementadas. Uma coisa é o CAC, o Conselho de Ação Climática, não é? Que isso vai logo no artigo 12, vai logo no início da própria lei, e depois, no fim da lei, nos últimos artigos, tem todas aquelas coisas
transitórias, que têm que haver planos setoriais, relatórios de avaliação do impacto, etc., etc., a partir do artigo 68 ou... No 64 temos a criação do Centro de Investigação, depois a Estratégia Industrial Verde, Estratégia de Transição Justa e por ali além. E nada disso está a acontecer, né? Portanto, isso seria obviamente o ponto principal, né? De resto, toda a lei, o ideário da lei assenta numa ideologia neoliberal, dizia isso, né? Que muito da responsabilidade, enfim, é colocada em cima do consumidor, do cidadão, em última análise, não é? E não tem qualquer efeito redistributivo também em relação à justiça social, portanto, também interna, porque nós sabemos que o 1% mais rico da população tem emissões muito mais elevadas que os 50% mais pobres, não é? Que mesmo em Portugal, que é um país, enfim, evoluído, né, país europeu, que obviamente tem uma pegada ecológica e carbónica muitíssimo inferior. Tudo isso é apagado desta lei. Quando não é endereçado esse problema, que os mais ricos estão a provocar essas alterações climáticas. Isso também aqui em Portugal. E acho que tudo isso está de fora dessa lei. E para também não me alongar muito e para manter uma certa dinâmica, vou passar a palavra, mas podemos depois entrar aqui em mais pormenores daqui a um bocadinho. Muito bem, muito obrigada mais uma vez. André, estou segura de que concordas com tudo aquilo que foi dito até agora, mas, por favor, acrescenta o que tiveres a acrescentar. Bem, há muita coisa a acrescentar, enfim, uma pessoa ficava facilmente muito mais tempo a falar do assunto, mas eu vou tentar, novamente, complementar algumas partes aqui, comentar algumas coisas até que já foram ditas. Começando já por aquilo que o Hans estava a falar, de dizer que este é um documento até neoliberal. Bem, há aqui compreender algumas questões até do processo político português. Em primeiro lugar, isto é uma lei de bases. Existem leis de bases para vários tipos de diferentes... Enfim, existe uma lei de bases da saúde, uma lei de bases da educação, etc, etc. O objetivo de uma lei de bases, em termos práticos, para aqueles que poderão não ser obrigatoriamente direito, é ter uma base com a qual, enfim, peço desculpa a redundância, mas sobre a qual legislar e preencher. Portanto, essencialmente é um invólucro que tem de ser cheio. Portanto, eu vou ser completamente direto aqui, a lei de bases de saúde, a lei de bases do clima, é um sucesso do ponto de vista de existir. Agora, é uma caixa vazia. Portanto, é bom que ela exista, é bastante bom, acho que ninguém discute essa parte. Agora, de facto é uma caixa vazia porque tem de ser cheia com outros tipos de processos por cima, para dar efetividade às coisas que defende. Isto para lá sequer de qualquer valoração contra os conteúdos da própria lei de bases de saúde, do clima, perdão, enfim, acho que vou dizer saúde várias vezes, enfim, isso era toda uma outra discussão. Um dos exemplos destas questões, por exemplo, e dando aqui um exemplo muito direto, novamente, vamos falar aqui direito, Código de Sociedades Comerciais. Existe aqui uma data de pequenas determinações, pequenas, enfim, isso é uma questão de opinião, mas existe uma data de determinações da Lei de Bases de Clima que implicam alterações legislativas. Algumas delas, inclusivamente, no Código das Sociedades Comerciais, que é o código que, em termos práticos, rege grande parte do tecido empresarial. Não é fácil alterar um documento como o Código das Sociedades Comerciais e uma alteração deste género implica obrigatoriamente impactos em muitos tipos diferentes de entidades e de empresas. É uma coisa que demora, é uma coisa que implica trabalho legislativo, é uma coisa que implica trabalho parlamentar. Esse processo de revisão é uma daquelas coisas, aliás, que teríamos um ano para fazer, ou seja, por volta desta altura, idealmente teríamos no mínimo um relatório daquilo que temos de alterar. Isso não existe, a não ser, enfim... Se existir, peço que me corrijam depois, porque eu não sei onde é que está, mas pode ser eu. Enfim, nem toda a gente partilha comigo as propostas legislativas, mas de facto não me parece que exista. Isto significa também, tal como nesta questão do Código de Sociedades Comerciais, que existe uma data de outras coisas que necessitamos para encher a caixa, que não estão a ser feitas e que por natureza... por natureza demoram. Não é que seja mal essa demora, enfim, o processo legislativo demora e tem de ser demorado para dar palavra aos agentes, para as pessoas serem ouvidas, mas
Mas se não começarmos, enfim, a procurar cumprir com estes prazos, então de facto vai manter-se uma caixa vazia. E isso não é bonito porque não passa de simbolismo, e simbolismo, francamente, não resolve grande parte dos nossos problemas. Depois, é também importante, e enfim, passando à frente disto, eu queria chamar a atenção também aqui para duas coisas relativamente complexas que eu vou tentar fazer o máximo possível por descomplexar. Em 2020, o Conselho de Ministros de Portugal aprovou o Plano Nacional de Energia e Clima para 2030, pronto, que é o PNEC, que é essencialmente um documento que define as obrigações assumidas por Portugal no contexto do Acordo de Paris e de normas europeias para reduções, enfim, para uma data de outras coisas. Enfim, há uma data de questões, olhando aqui por cima imediatamente daquilo que eu me lembro, desde interligações de eletricidade em 15%, reduções de consumo de energia, uma data de coisas desse género. E no contexto do PNEC, essencialmente, estava, de facto, uma redução, enquanto meta nacional, de 45% a 55%, perdão, da redução de emissões de gases com efeito de estufa em relação a 2005. Ora, tal como o Hans aqui disse, isto da relação a 2005 ou de relação a outras datas é um bocado complicado. Como é que fazemos esta gestão? Nós fazemos o cálculo dos consumos em relação a uma data anterior para termos, enfim, uma data de início de medição, porque não existem medições desde sempre. Aliás, normalmente as medições costumam começar, o termo até costuma ser mais ou menos era industrial, portanto, a partir do momento em que começamos a medir isto com uma mínima capacidade prática. Bem, neste caso, Portugal escolheu para o PNEC 2005, a maior parte dos outros escolhe, enfim, a década de 90, portanto há claramente aqui um desfazamento. O problema principal aqui é simples, é que no contexto, portanto, do PNEC, e que depois se reflete na Lei de Bases de Saúde, de Clima, claro, há esta disponibilidade para a redução, para definir uma meta, portanto, de redução. Agora, vários foram os estudos desde então realizados por entidades independentes, grupos científicos, instituições, mesmo associações, que conseguiram fazer uma equivalência para tentar perceber em que é que isso se reflete no contexto, por exemplo, do Acordo de Paris. No contexto do Acordo de Paris, cálculos de várias instituições consideram que seria necessário, para conseguirmos cumprir com as nossas obrigações até 2030, as obrigações do Acordo de Paris, enfim, são variadas, mas o cerne da questão, diria eu, é o cenário de aumento de apenas 1,5 graus até 2030. Para conseguirmos cumprir com essas obrigações, bem, Portugal teria de conseguir essencialmente fazer uma redução de 51% de emissões abaixo dos níveis de 1990. Ora, isto equivale, em termos práticos, significativamente mais do que aquilo que são as projeções do país relativamente... Desculpa, André, deixa-me interromper-te. Não. Peço à Carla Barroso, uma das ouvintes, por favor, desliga o microfone. Ok. Estava ligado? Pensei que era eu, mas de facto não tinha aí. Não, acho que já está desligado. Podes Bem, prosseguir, André. eu estava de facto a complexificar muitas coisas, mas em termos práticos, o seguinte é, para cumprirmos com as nossas obrigações do Acordo de Paris, que é uma das bases da Lei de Bases de Clima, teríamos de reduzir as nossas emissões mais do que aquilo que em termos práticos nos comprometemos através do Plano Nacional. O que isto significa, indiretamente, é que a nossa própria Lei de Bases de mínimo denominador comum não está de acordo com as obrigações que muitas vezes assumimos publicamente perante instrumentos internacionais. Agora, isto são tudo projeções, enfim, é difícil, eu não sou cientista climático, eu não faço ideia como é que se fazem essas medições, okay? Há que ser claro nestas questões, há gente muito mais capaz do que eu a fazer este tipo de cálculos que está a fazer estas equivalências. Dito isto, não tenho razão para duvidar de instituições e ONGs independentes que têm e contratam grupos científicos para fazer este tipo de equivalências. E são vários os estudos que acabam por nos dizer que, em termos práticos, aquilo que nos estamos a comprometer a descer não chega para cumprir com obrigações que assumimos a nível internacional, então, a não ser que de facto haja contraditório, como muitas vezes se diz, não tenho razão para desacreditar.
Isto significa, em termos práticos, que de facto a nossa lei de bases de clima, mesmo na melhor das circunstâncias, tem uma natureza insuficiente. E isto é uma coisa que acho que devíamos explorar até publicamente, porque, enfim, nenhuma lei está fechada. Esta claramente não está, porque, enfim, está claramente muito aberta. Portanto, há claramente espaço para melhorar e, enfim, diria que só há espaço para melhorar. Portanto, há que ter consciência do problema para conseguirmos dar este passo. Predominantemente, é bom haver uma lei de bases de clima, é uma vitória, é uma caixa vazia, há que, efetivamente, aumentar a caixa e começar a encher. Uma explicação do ponto de vista legal. Muito obrigada, André. Falemos então um bocadinho sobre as metas da descarbonização. Susana, por favor, serão as metas de descarbonização suficientemente ambiciosas? Bom, já foi aqui falado um bocadinho sobre as metas e, efetivamente, pelos dados que temos até agora, deveriam ser muito mais ambiciosas do que são agora. Agora, levanta-se aqui outra questão, que é o facto, e se calhar o André aqui consegue explicar melhor como é que isto funciona, não é? Porque o facto de estarem metas na lei, não significa, em termos práticos, em termos de obrigatoriedade, não significa, não é, nada. Por isso, o que interessa para se cumprir as metas é o que vem a seguir. Ou seja, o que é que todos os outros pontos que estão na lei, se efetivamente vão ser implementados na data prevista, no que está previsto. Quanto mais se vai adiando as medidas previstas, claro que menos probabilidades teremos de conseguir atingir essas metas. Pronto. Por exemplo, a questão dos orçamentos de carbono, que acho que ainda não foi aqui falado, se não estou em erro, que também deveriam ter sido já apresentados para o período 2023-2025. Esses sim são importantes. Para quem não sabe, os orçamentos de carbono basicamente estabelecem os limites de emissões de gases de efeito de estufa por cada período, ou seja, são aplicados a cada quinquênio, 2025, 2030, e agora, como estamos já em 2022, quando saiu a lei, também deveriam ser aplicados 2023, 2025. Pronto. Isso estaria previsto ser agora apresentado, porque já está, o ano 2023 já está a decorrer. Agora, o que é que acontece? Acontece que estes orçamentos de carbono, efetivamente, segundo consta, já estarão feitos para apreciação, o Ministro do Ambiente vai dizer que já estariam feitos, mas estão dependentes do Conselho para a Ação Climática, estar criado. Como esse ainda não foi criado, ficamos aqui no limbo, não é? Ficamos aqui no limbo. Pronto, este é um dos exemplos que tem a ver, ou seja, as metas nunca poderão ser atingidas se não se criarem as medidas e os órgãos e tudo o que está estabelecido que irão contribuir para então se conseguir alcançar a neutralidade climática, carbónica, climática. Ok? Por isso, este é um exemplo claro de que a lei foi feita, sim senhora, mas tem de ser aplicada. Enquanto não se começar a implementar medidas claras e precisas, algumas estão já estabelecidas na lei, outras que não, mas que também são de igual importância, não conseguiremos, com certeza, atingir e por mais ambiciosa que a lei seja em atingir a neutralidade em 2045, querendo ser uma inovação jurídica e tudo mais, ficará tudo parado e Portugal ficará, diria eu, muito mal visto nesse aspecto. Por isso, se realmente ela é uma manobra de marketing, não é? Também para ir de encontro ao que a Europa assim prevê, Portugal terá de acelerar urgentemente as medidas nesse sentido. Pronto. Relativamente, já agora fazer um apontamento ao que o André, achei interessante realmente o que o André mencionou, porque eu também não sou jurista, não percebo também estou a aprender sobre o Parlamento e como é que funciona e tudo mais, e efetivamente é interessante saber também que realmente há medidas que por si só já implicam um trabalho enorme por detrás, que nós, meros cidadãos, não temos essa noção. Agora, a minha questão também se prende o facto de se constar na lei que passado um ano da implementação da lei, deveria sair por exemplo, relatório de avaliação inicial de impacto ambiental
ou o que o André tinha falado na questão dos códigos das sociedades comerciais, que creio que também estava previsto para 1 de fevereiro de 2023 sair. Ou seja, ao se colocar isso na lei, o governo devia ter tido isso em intenção, e que realmente implica um compromisso, não é? O facto de estar-se a colocar datas específicas para tomar determinadas medidas. E pronto, eu acho que isso realmente é bastante alarmante, o facto de estar tão descuidado. Se os próprios prazos que são estabelecidos não são cumpridos, imagina tudo o resto que não está com prazos e que se está a prolongar e está constantemente a ser adiado, ou por causa da guerra da Ucrânia, ou por causa de outro tipo de situações políticas a nível nacional, que são dadas como desculpas que efetivamente não têm nada a ver com o facto de estar todo este atraso na implementação da lei. Pronto, e acho que passo a palavra ao próximo, se calhar ao Hans. Não, perdão, passa à Eduarda. Não, é isso mesmo. Não, já me estava a adiantar. Diretamente. A ordem é a mesma. Okay. A ordem é a mesma, não há problema nenhum. Portanto, sim, passamos a palavra às duas. Ao Hans, por favor, qual é a sua opinião então sobre a descarbonização? São as metas suficientemente ambiciosas? Não são? Diga-nos. As metas para já existem no papel, não é? E no papel isso fica sempre bem, e o papel tem muita paciência, como das papiers geduldig, diz-se em alemão, não é? Portanto, isso não compromete para já ninguém, sobretudo porque isso é uma caixa vazia, como diz o André, não é? Portanto, existe toda a implementação que realmente torna aquilo tangível, falta completamente. E a caixa não tem sequer também o formato certo, isso diria eu, para voltar aí ao meu ponto, né? Em relação às metas, acho que todos já percebemos que as metas não conseguem ser atingidas sequer se não há uma alteração radical do nosso modelo de funcionar enquanto sociedade. Também aqui e na Europa é o mesmo problema. Por isso já estão a inventar escapatórias, como a taxonomia verde. Agora o nuclear é verde, o gás é verde, agora os aviões são verdes. Não é? Porque já os aviões vão ser incluídos porque já são mais eficientes. Essa nova geração dos aviões, 90% dos aviões da Airbus vão ser incluídos porque são mais eficientes que a geração anterior. Isso é absolutamente absurdo, porque, sobretudo, falando da aviação, sabemos que todos os ganhos de eficiência foram compensados pelo aumento do tráfego. Portanto, as emissões totais têm vindo sempre a subir. Não é? Portanto, como já sabemos, não vamos conseguir inventarmos escapatórias. E esses escapatórios têm a ver com o quê? Sobretudo ao nível do transporte, é muito difícil descarbonizar. Nós tiramos sempre as coisas, alvos mais fáceis, que é encerrar os centrais a carvão. Não é? É bonito, não é? Fica bem, mas isso é o alvo mais fácil, pode produzirmos com gás. Não é? Enfim, também, infelizmente, é natural, mas é um combustível fóssil, na realidade. Chamamos natural também, é logo o primeiro greenwashing está aí, não é? Portanto, e temos de ter em conta o consumo de energia primária de um país como Portugal, 70% é proveniente de combustíveis fósseis. Isso só para ter uma ideia do tamanho do problema, não é? E, portanto, as nossas metas podem ser até muito ambiciosas, mas aqui não está plasmado nesta lei as medidas seriam necessárias para realmente enfrentar o problema de raiz. E isso não é mais do que 70%, porque temos um outsourcing de muita produção, não é? Porque muita indústria que está acontecendo no outro sítio, e são essas indústrias que estão a produzir muitas emissões, a indústria pesada, não é? E depois, até os centros de dados estão a funcionar na China ou na Mongólia, ou sabe-se lá onde estes centros de dados que alimentam aqui a nossa conversa de hoje, são alimentados com centrais de carvão, eletricidade produzida com centrais de carvão. Não é? Por isso acaba por ser barato. Não é? Portanto, enfim, podem as metas aqui no papel ser ambiciosas ou não, mas acho que estão simplesmente deixar de fora. Não é? E eu só queria, enfim, eu levantei um ponto na minha última intervenção e queria só um bocadinho elaborar sobre esse ponto em relação à justiça social. Não é? Portanto, temos aqui os princípios orçamentais e fiscais verdes. Não é?
eliminação progressiva até 2030 dos subsídios fixados em legislação nacional diretos e concedidos através de benefícios fiscais, né? Mas isso não tem, o jet fuel, por exemplo, né, que está completamente isento de impostos. Né? Portanto, quem vai no avião não paga impostos sobre o combustível que usa. Quem vai no seu automóvel tem que ir trabalhar, tem que pagar. Né? E sabemos muito bem quanto é que se paga. E se calhar justamente, mas essa fiscalidade é um instrumento de transição para a neutralidade. Isso aqui é claramente dito. Mas quem é que castiga a fiscalidade? São os mais pobres. Por isso é que houve aquele momento dos coletes amarelos em França. Né? Porque realmente, ainda por cima, depois houve benefícios fiscais na mesma altura para os mais ricos. Então, isso era o maior absurdo. Então, isso é mesmo da achas à fogueira, né? Portanto, mas isso eu estava a falar que isso tem essa filosofia neoliberal, né? Porque são claramente medidas neoliberais que não querem tocar nesta distribuição da riqueza e também no fundo do rendimento, né? Porque a riqueza e o rendimento são duas coisas diferentes que a gente teve até a distinguir, e sobretudo em termos de distribuição de riqueza. Portugal é um país muito desigual, né? E temos que ter isso em conta. Portanto, enfim, é isso que queria para já, se calhar, juntar essas ideias à conversa, e vou devolver a palavra a Eduardo. Obrigada pela intervenção. André, o que é que tens a dizer sobre isto? Bem, há de facto muita coisa aqui a dizer sobre o assunto e, enfim, entrando aqui, dar só eu não percebo particularmente da questão da descarbonização do ponto de vista científico, mas percebo um pouco da questão do ponto de vista económico e jurídico. Portanto, é mais desse ponto de vista que eu ia falar, e também do ponto de vista um pouco político que o Hans também trouxe para aqui. E aí, enfim, temos todos de assumir os nossos biases de certa forma, e eu concordo completamente com o que ele está a dizer. Portanto, falando aqui de justiça social. Justiça social é uma coisa rara de encontrarmos em documentos deste género. Por mais que a maior parte das pessoas desejasse que, enfim, que a noção de justiça social impregnasse uma quantidade significativa na nossa legislação, isso simplesmente não se verifica por uma razão muito simples, que é o que é justiça social depende de um ponto de vista político. E dependendo do ponto de vista político, existindo vários tipos de forças políticas, então há claramente aqui uma dependência de equilíbrios daquilo que as forças políticas desejam refletir na legislação. Portanto, eu diria mesmo mais que um documento como a Lei de Bases do Clima, fruto da conjunção que foi, dificilmente refletiria a justiça social como uma das suas preocupações. Dito isto, de facto, há aqui um desfazamento, e pronto, aqui vamos ter de extravasar um bocado a questão, falar do que é verde e o que é o fardo da transição climática. Falando aqui primeiro do que é verde, há um greenwashing significativo em muitas questões gerais. Enfim, chamar verde uma coisa não faz dela verde, não é? Chamar verde ao carvão não faz dele verde decididamente, e chamar verde aos aviões também não, a não ser que eles sejam efetivamente da cor. Porque a realidade simples é que muitas das transições que nós precisamos para fazer impacto sério naquilo que são as nossas emissões teriam custos económicos significativos. Ou implicariam transições práticas na forma como nós consumimos, na forma como nós produzimos, e isso, claro, tem... fazer esse tipo de transições transversais, diria eu até, nas nossas sociedades, tem custos do ponto de vista estratégicos, não é? Ou seja, não vamos mudar a forma como produzimos energia, não vamos mudar a forma como, em termos práticos, financiamos os nossos sistemas de transporte, com uma revisão do Código de Sociedades Comerciais apenas. É necessário haver uma visão holística e transversal para transformações sociais para abarcar aquilo que é um problema transversal, que são, de facto, as necessidades de conter a forma como produzimos energia e como consumimos aquilo que efetivamente produzimos.
É daqui que vem também aquilo que o Hans estava a falar do ponto de vista da justiça social nos impostos. Porquê? Novamente, e falando aqui do ponto de vista da ideia de direito, os Estados nasceram com duas competências, em termos práticos, o monopólio da violência e os impostos. Isso significa que estas duas são das primordiais das suas capacidades, e, enfim, e se me permitem a leve picadela política, são essencialmente aquilo que a iniciativa liberal de facto gostaria de ver como únicas competências. E isto reflete-se muitas vezes, enfim, em coisas como estas. Impostos são uma forma, de facto, de apoiar certas áreas. E uma realidade ao longo dos tempos, e isto tal que foi visto em França, e apesar de tudo é visto de forma transversal, existe uma realidade prática de colocar os custos destes tipos de transições do ponto de vista dos consumidores, da parte mais fraca. E existe esta realidade por uma razão muito simples, porque existe em muitos países, enfim, o nosso até certo ponto não é exceção, uma noção de se colocarmos este tipo de custos nas entidades mais ricas, nas grandes companhias, eles vão deixar de produzir tanto, vão deixar de empregar tanto, vai haver quebra de riqueza, vai haver quebra no geral. Bem, isto é uma concepção política, ou seja, está tão certa ou tão errada de acordo com aquilo que nós consideramos que deve ser uma organização da sociedade. Eu não acho que cobrar mais àqueles que produzem por aquilo que estão efetivamente a produzir para tentar financiar alterações substantivas à nossa sociedade, não, para combater as alterações climáticas, seja injusto. Mas isto é uma perspectiva própria que vem também das minhas convicções políticas. Isto não existe combate às alterações climáticas distanciado de concepções políticas e sociais. Portanto, isto não é uma questão tecnicista, isto não é uma questão reservada aos cientistas, com todo o respeito pelo Hans também, mas isto é uma questão transversal e inerentemente política. E isto é uma das razões pelas quais o envolvimento dos jovens, nesse sentido, e todas estas manifestações que acontecem, que têm acontecido, são importantes. Porquê que a União Europeia, porquê que estamos a falar mais de questões ambientais nos últimos tempos? Não é porque estamos mais preocupados no geral e a situação não está a piorar praticamente nos últimos... Enfim, está, mas não está a piorar do ponto de vista substantivo, que nos fizesse de um dia para o outro acordar e pensar, fogo, isto hoje mudou tudo. Não, o que está a acontecer é, em termos práticos, uma maior pressão popular e política de certos grupos para considerarmos isto mais ativamente. E é esta pressão política e popular que faz uma necessidade de implementação, não é única e exclusivamente uma análise matemática, porque francamente as análises matemáticas não ganham eleições. E é disso que se trata aqui, não é de matemática, é de ganhar eleições. Por isso é que quando estamos aqui a falar de justiça social, temos de perceber que, contrariamente ao que muitos pensamos, a melhor coisa que podemos fazer para encher a caixa, como eu estava a dizer há bocado, é ter preocupação ativa e participação social, muito mais do que fazer reciclagem individual. A ideia de que podemos combater alterações climáticas com reciclagem individual é, lamento muito dizê-la, profundamente infantilizante. Porque não passa de uma tentativa de responsabilização do consumidor individual por uma coisa que não é da responsabilidade deles. Claro que as pessoas devem fazer reciclagem, não tomem aqui o meu ataque à reciclagem individual dizendo que a reciclagem é uma coisa má. Não, tem efeitos. Não vamos cumprir o Acordo de Paris com reciclagem individual, não vamos evitar a hecatombe ambiental com reciclagem individual. Não será através da responsabilização do consumidor individual que vamos conseguir cumprir com muitas destas metas. Tem de ser com mudanças transversais, societais, políticas, e estas coisas só podem ser efetuadas com vontade política. A vontade política é causada por aquilo que o público pressiona a que aconteça. Tem acontecido, não tem acontecido suficiente. Portanto, se há coisa que devemos responsabilizar o público, na minha opinião, não é não fazer reciclagem. É muitas vezes considerar que não têm um papel ativo e não devem ter um papel ativo nesta luta. Enfim, isto para falar da questão política diretamente. Mas pronto, já me estendi mais. Enfim, se houver mais tempo depois eu faço umas coisas mais técnicas, mas esta foi uma parte mais política da questão. Muito bem, obrigada, André. Bem, o André acaba sem saber, por antecipar o tema da próxima pergunta, mas eu vou fazê-la na mesma, por uma questão de equidade, e pergunto, Susana, em que medida é que a Lei de Bases do Clima garante a justiça social, este conceito de justiça social?
Pois foi interessante quando acabou de falar sobre a participação, porque realmente, inclusivamente na própria lei, é logo um dos artigos, um dos pontos principais, não é? A questão da participação dos cidadãos. Mas depois coloca-se outra questão, é em que medida é que se faz essa participação, não é? Não fica explícito, muito pelo contrário, não é? Fica lá alusivo que 30 cidadãos podem pedir a qualquer momento uma sessão de debate sobre determinado tema, mas depois aonde, como, não é? Isto é uma questão que realmente se levanta, porque fala-se muito de participação pública, mas depois os mecanismos não existem, não é? Portugal tem um problema crónico em termos de participação pública, participação em eleições, bom, e realmente deve-se muito, se calhar, também a esse facto, não é? Que não existem mecanismos próprios e as pessoas pensam, porque é que eu vou votar? Não adianta nada votar. E então, realmente, o que faz falta é chamar a atenção que as pessoas devem participar, devem mostrar a sua opinião, devem participar nas consultas públicas, devem assinar petições, porque só assim realmente, como o André disse, e concordo plenamente, é que se consegue fazer alguma mudança. Se estivermos todos calados, não questionarmos, as coisas vão continuar, vão se arrastar, e as leis, esta da lei do clima, outras leis, como a lei da saúde, a lei de bases da saúde e outras, não é? Não passarão do papel, porque realmente não sentem pressão política para assim o fazer. E como também já foi aqui mencionado, os políticos querem votar e continuar, não é? Por isso, se não fizermos pressão para que as coisas aconteçam, isso nunca vai acontecer. Uma questão clara que também queria, por exemplo, dar aqui um exemplo também relativamente ao que está previsto na lei, por exemplo, o portal da ação climática, também é dos pontos que deveria estar pronto a 1 de fevereiro. Este portal deveria servir efetivamente não só para mostrar de uma forma clara a todos os cidadãos o que se está a passar, o que está a ser feito, eventualmente também criar uma secção para se poder eventualmente ativamente questionar e colocar dúvidas relativamente ao que está a acontecer em termos de ação climática. Mas este portal, a solução que o governo arranjou foi criar uma subsecção dentro do portal do website da APA e considerar aquilo como já tem sido feito. Pronto, está feito, já está uma medida que estava prevista, está feito, fizemos a nossa parte. Quando o objetivo do portal seria, efetivamente, para motivar as pessoas a participarem e a estarem informadas, devidamente informadas, porque a questão da informação também é essencial. Se as pessoas também não sabem como se dirigir, como fazer para poderem expor a sua situação, claro, o que é que fazemos? Juntamos, vamos manifestar, que é ótimo e faz todo o sentido, mas também há outras formas de ativamente participarmos e isso, infelizmente, não há mecanismos para tal. O governo não disponibiliza. E fica aqui taxativo na lei que realmente a questão da participação cidadã é um greenwashing no sentido, vamos pôr, que fica bem colocar aqui que todos têm de participar, todos contribuímos para a ação climática, todos temos de fazer a nossa parte, mas depois na prática isso não existe. Isso não existe. Pronto, e isso vem de encontro ao que estavas a falar da questão da justiça, porque realmente não existe justiça se todos não tivermos no mesmo pé de igualdade e pudermos participar ativamente para um bem que é um bem nacional e global, neste caso. Passo a palavra aí, Eduardo. Obrigada. Anne, por favor, o que é que tem a dizer sobre a justiça social e a ligação com a Lei de Bases do Clima? Acho que sobre a justiça social já falei bastante neste tempo, não é? E também queria, em relação à participação democrática, nós, enquanto trabalhão científica, já demonstramos que não estamos satisfeitos com as outras possibilidades de intervenção, não é? Porque parece o barco, enfim, petroleiro enorme que é o país, não se mexe, não é? Não acontece nada, não é? E todas as coisas da participação, acho que esses instrumentos são interessantes, mas na realidade, eu como cidadão, e nós como cidadãos, ficamos muitas vezes com a impressão, a gente gasta muito tempo para fazer participações, e há muitas participações, no fim é feito o que se quer, não é? O que já se cria antes, isso é mais um greenwashing, ou só para entreter as pessoas ficam frustradas, obviamente. Agora pode haver, obviamente, outros meios de intervenção, através de sorteios ou assim, que se calhar
dar outro tipo de intervenção. O problema é que se faz com os resultados, como foi com o Conselho de Cidadãos em França. Não é? Eles propuseram 150 medidas, enfim, escolheram 3 ou 4 e nem essas foram implementadas na totalidade. Não é? Porque depois, enfim, o Estado não quer sair do caminho, aquilo só serve para se desculpar. Não é? Desculpar em relação àquilo que faz ou deixa de fazer. Não é? Acho que isso seria o ponto mais importante a salientar. Não é? Enfim, o André estava a dizer que este tipo de leis não servem para ou não podem servir para melhorar a justiça social, não é? E porque assenta num certo acordo democrático, não é? Entre todos esses partidos que são representados na Assembleia da República, não é? E realmente, por isso estava a dizer logo no início que esse é o mínimo denominador comum entre esses partidos que participaram nessa lei, não é? Porque alguns não querem que se faça uma redistribuição e não podemos pôr o sistema capitalista em causa, porque esse sistema capitalista está mais demonstrado, aumenta as desigualdades, sobretudo nesta vertente neoliberal. Não é? Porque, de facto, existem até instrumentos para fazer alguma a justiça social e redistribuição. Porque mesmo nos próprios Estados Unidos, depois da Segunda Guerra Mundial, havia taxas de IRS de 90%, não é? Mas isso na realidade, desde o tempo do Thatcher e do Reagan, isso tudo desapareceu por completo. Havia um relatório sobre os limites ao crescimento do Club of Rome, em 1962, fez agora 50 anos a sua publicação, que nos demonstrou claramente que por onde nós estávamos a ir. Ninguém quis ouvir, aquilo foi ridicularizado. Claro que as profecias já estavam todas certas, né? Portanto, enquanto não atacamos os fundamentos, não vamos chegar a lado nenhum. Esse é o meu pressentimento no meio disto tudo. Portanto, enfim, o Piketty demonstrou claramente como a desigualdade está sempre a aumentar. Enfim, os 1% mais ricos é responsável por 15% das emissões. Enfim, acho que estava claramente identificado qual é o problema, e se não mexemos nisso não há nada a fazer. E, enfim, nós podemos dizer, ok, vamos abolir os aviões privados ou coisas assim, não é? Até podia estar ali, que isto não é possível, esse tipo de emissão. Mas isso só tocamos sempre em coisas simbólicas, no fundo, não é? Portanto, a meu ver, e para esta lei de base do clima podia prever um racionamento de energia disponível para cada cidadão. Porque, na realidade, isso era a implementação da justiça social. E cada um, para cumprirmos as metas, só tinha direito a uma determinada quantidade de energia ou de outros recursos enfim, que também não são renováveis. Né? E podemos agora entrar em outros pormenores desta lei. Agora tem umas grandes pinceladas, mas, enfim, podemos entrar em outros pormenores desta lei que até são contraditórios em si, porque não falamos ainda sobre outras questões. Mineração está aqui mencionada, a gestão florestal está aqui mencionada, a economia circular, aqui uma data, água e resíduos, não é? Uma data de pontos em que, enfim, ainda não tocamos. Mas pronto, eu ia se calhar finalizar para já aqui e passar a palavra novamente a Eduarda. Muito bem, obrigada. André, já nos falaste muito sobre este tema da justiça social, por isso não te faço diretamente a pergunta, mas pergunto se tens alguma coisa a acrescentar ou se já está tudo dito. Tudo nunca fica, mas de facto, como já falei muito, só ia acrescentar 2 coisas rápidas. A primeira é que, de facto, é impossível tratar algum destes tópicos sem abordar algumas questões clássicas. Enfim, mobilidade, desigualdade de acesso a recursos, as diferenças nas formas como taxamos,
isto são tudo questões políticas complexas que em muito extravasam o âmbito de uma única lei, de uma única peça de legislação. O que isso implica é que, para fazer um progresso na direção correta, em primeiro lugar, precisamos discutir qual é que a direção correta é, porque ainda há bastante discórdia nesse sentido, e depois começar a fazer algum tipo de mudanças estruturais que são difíceis e que são indesejadas, a não ser que sejam forçadas por voz da opinião pública. Dito isto, o que é que podemos fazer na prática já? Ou seja, o que é que não é ultrametafísico e abstrato e que custa imenso, porque estamos a dizer que há muitas coisas que custam imenso, sim, é verdade, mas há coisas que podemos fazer já. O que é que podemos fazer já? Em primeiro lugar, enfim, há uma enorme quantidade de coisas aqui no contexto da própria Lei de Bases da Saúde que ajudam neste contexto da justiça social. A Susana já mencionou algumas, de facto, mas eu chegava mesmo ao ponto de dizer que existem uma multitude de formas de intervenção prática cidadã nos sistemas políticos que a maior parte das pessoas simplesmente não sabem que existe. E mesmo quando sabem que existe, acham que é uma coisa muito distante, muito impossível. E isso não é obrigatoriamente assim. Existe, de facto, uma dificuldade depois em transformar isso em ação prática, mas existem mecanismos em que as pessoas podem intervir, podem levar petições e eventualmente, na eventualidade positiva de alguns destes mecanismos elevados do clima serem ativados, vão passar a existir mais. Portanto, uma coisa essencial que precisamos fazer é consciencialização nesse sentido, que é possível, não é assim tão complicado, e quem tem 1000 seguidores no Instagram claramente consegue arranjar uns quantos para assinar uma petição, que depois facilmente é discutida numa comissão da Assembleia da República. Portanto, no mínimo podem ajudar por aí. Depois, existem coisas muito concretas no que toca a apoios. O Hans disse isto, mas é importante realçar. Não só Portugal, enfim, eu diria até que Portugal, nesse sentido, nem é nem de longe dos piores, e posso arranjar dados para isso mais tarde, mas não é nem de longe dos piores, mas existe uma completa subsidiarização de combustíveis fósseis, e não apenas dos combustíveis fósseis, mas da sua aplicação em muitos âmbitos. Ao baixar impostos para certas coisas, estamos a dar dinheiro a essas companhias. Ou seja, isto não é. É preciso perceber que um corte de impostos a uma área é uma oferta de dinheiro público, porque seria dinheiro que seria público para aplicação noutras áreas. Portanto, quando estamos a decidir subsidiar ou baixar impostos numa certa área, é, em termos práticos, um apoio a essa área. Temos apoiado e continuamos a apoiar muitos âmbitos que não seria de todo, que não faz todo sentido. E porquê é que continuamos a fazer? Novamente, por uma questão prática, de habituação, 2 de ideologia política por parte de várias forças, e 3 por uma mera questão de manutenção de status quo da nossa economia. Já ouvimos falar muito disto de economia verde, do Green Deal europeu. A ideia toda do European Green New Deal é fazer uma progressão económica, porque sem revermos o nosso modelo económico, tudo isto de justiça social não passa de teoria. Não é possível manter o nosso modelo base como está e assegurar a justiça social e um combate ativo às alterações climáticas, pelo menos não a tempo útil. E se não for a tempo útil, enfim, a coisa já fica lixada e já. Portanto, reforçando, há várias coisas aqui que podemos fazer, desde disponibilizar estas matérias, consciencializar a população para que, de facto, existem mecanismos de intervenção, eles estão lá, as pessoas podem utilizá-los, no mínimo para incomodar. Na melhor das hipóteses, pode ter impactos suficientes a incomodarem. É assim que a democracia funciona. A democracia não é uma coisa confortável, é agónica, dói. Se não doer, então lamento, mas é porque não estão a fazê-lo como deve ser, porque se for tudo confortável, é porque não estão a interagir com ela. E para além disso, podemos exigir que paremos de apoiar ativamente, como estamos, certas áreas de consumo e certas áreas de produção, com dinheiro público, pelo menos, que contribuem para o problema. Porque a partir do momento em que isso deixar de ser, enfim, pensem assim, é tão simples quanto isto, que se libertarmos dinheiro aqui, podemos aplicá-lo ali. E apesar de haver uma certa necessidade de equilíbrios orçamentais e de realismo económico, economia, novamente, também não é uma ciência exata, é uma ciência social. E isso implica que deriva de opções políticas. Mas pronto, era isso, Ibar. Muito bem, obrigada, mais uma vez. Bem, prosseguindo,
Os nossos oradores já tiveram a oportunidade de falar brevemente sobre fiscalização. Eu pergunto agora, então, como é que podemos controlar o cumprimento dos objetivos contidos na Lei de Bases do Clima e assegurar o cumprimento dos prazos de execução? Susana, por favor. Bom, no seguimento do que já temos vindo a falar, e o André acabou de frisar isso muito bem, há vários mecanismos de participação cívica e então esses são fundamentais para que se consiga fazer pressão para que as coisas aconteçam, não é? Por exemplo, a Lei de Bases do Clima, um dos artigos fala inclusivamente sobre o IRS verde, que seria um conjunto de medidas que iriam contribuir para que os consumidores, a população, através do consumo de determinado tipo de produtos considerados mais verdes e mais amigos do ambiente, iriam então também poder contribuir, podiam reverter esse montante para si. Isso, claro, é um grande incentivo, como é óbvio, todos nós estamos sempre a tentar poupar o máximo possível, por isso haver esse incentivo para o IRS iria ser uma mais-valia para também tomarmos essa consciência e tomarmos isso no nosso dia-a-dia, não é? Quando vamos às compras, quando vamos, pronto. Efetivamente ainda não entrou no Orçamento de Estado para este ano, não está a balizar, não há uma data a balizar que tenha de ser cumprido, mas pronto, como já se viu também, mesmo que houvesse, não significaria que iria ser cumprido, mas isto significa que provavelmente vão continuar a adiar esta entrada do chamado IRS verde. Criou-se um conjunto de medidas neste último orçamento para a fiscalidade verde, mas são coisas muito irrisórias que realmente não trazem nada não acrescentam nada de novo. Os subsídios, como já aqui foi falado também, dos combustíveis fósseis, realmente só temos, mesmo em termos de lei, é só até 2030, por isso logo aí vão continuar a adiar até se retirar os subsídios. Uma outra curiosidade tem a ver com a questão do óleo de palma, se calhar os meus colegas oradores também já sabem do que eu estou a falar, que efetivamente é uma curiosidade que está na lei, como tendo inclusivamente já sido desde 2021, salvo erro, exatamente desde 2021, que já deveria ter saído, já deveria ter havido restrições à produção e comercialização de combustíveis que contenham óleo de palma, e ficou na lei, inclusivamente consta que seria antes da própria lei, ou seja, quando a lei entrou passou a ser implementada, essa restrição já deveria estar a ser efetivada, mas na verdade é que não está a ser, como desde então também nada aconteceu. Pronto. E isto realmente são pequenas questões que fazem a diferença. Eu compreendo o que o André quer dizer, que quando se corta de um lado, corta-se do outro, mas estamos todos a pensar no longo prazo, no sentido da ação climática, são pequenas ações que fazem toda a diferença no bolo geral, não é? Por isso, este tipo de medidas são importantes nesse sentido. Era isso que queria dizer. E relativamente à participação pública, tínhamos estado a falar, só para complementar, que, claro, tudo isto tem a ver com o compromisso político, no final. Tudo o que estamos a falar aqui, se não houver compromisso político, a participação pública também, tudo o que quando vamos a uma consulta pública, quando vamos ao portal Participa e damos a nossa opinião, ou assinamos petições, se depois não há um compromisso político para que realmente vão dar seguimento às recomendações e ao que é dito que deveria ser tido em consideração, então claro que fica tudo num vazio, não é? Isso realmente é um problema que creio que é geral, ou seja, acaba por deixar de haver um compromisso político em tudo e nada é efetivado nesse sentido. E pronto, passo a Eduarda. Sim, senhora. Obrigada. Anse, por favor. Bom, nem sei por onde começar, né? Para já queria só dizer à Susana, parece que eu sou sempre do contra, né? Quando falo depois dela, mas eu também sou membro da Zero, né? Mas por Zero, obviamente, é uma organização do sistema, né? Temos que ter isso em conta, mas faz muitas coisas úteis. Mas pronto, isso só veio aqui
porque tem pena de faltar sempre a falar depois dela, parece que estou sempre em contraditório com ela. Mas, enfim, em relação à fiscalização da Lei de Base do Clima, pronto, há uma secção 10, não é, nesta lei que fala sobre fiscalização. Tem 2 artigos ultra curtos, o que quer dizer que eles não pensaram minimamente nessa questão, não é? Enfim, o primeiro, o Estado fiscaliza e inspeciona as atividades suscetíveis de causar impacto negativo no clima, assegurando o cumprimento das condições estabelecidas dos instrumentos normativos ambientais e climáticos. Isso é um artigo de fiscalização do Estado. É só isto, né? E isso é tão vago, né, que acho que a eficácia real é muito pequena. E depois ainda outro artigo, 72, na responsabilidade e quadro sancionário, não é? E depois, lá estamos outra vez, em diploma próprio, vai ser criado um regime contra a ordem nacional, não é? E para manter realmente... mas esse diploma próprio, tanto quanto sei, também não existe, não é? De maneira que, enfim, como instrumento dissuasor e sancionário de ações e omissões, resíduos para o clima, etc., por parte dos violadores, não é? Portanto, isso na realidade não existe. Depois, enfim, mesmo admitindo a bondade da lei do clima como iniciativa e que, como progresso, não temos que ter em conta que a ideário por trás não me parece muito viável, né? Quando queremos substituir agora tudo por energia verde, e até falar em crescimento verde, quando toda a energia verde está baseada na exploração de minerais, né? Porque a energia verde não cai do céu. Precisamos de placas solares, temos que eólicas, tudo isso precisa de materiais que são minerados, e o próprio Banco Mundial estimou que alguns dos metais que estamos a utilizar, a produção, a mineração tem que aumentar em 1000%, 10 vezes mais do que estamos a minerar agora, com todos os problemas da mineração ambientais associados à mineração. Portanto, isso é para reforçar o meu argumento da rebelião científica, que tem que haver decrescimento. Senão isso não é possível chegamos a algum sítio. Enfim, muitas vezes é dado o exemplo que, enfim, a energia solar para aumentar imenso, não sei o quê, mas na realidade as próprias alterações climáticas estão a reduzir a nossa capacidade até de produzir eletricidade a partir de renováveis. Não é? No ano passado, só 50% da produção elétrica de Portugal foi a partir de renováveis, porque não havia água. Então, todas as nossas barragens produziram muita pouca eletricidade. Isso é uma consequência, provavelmente, das alterações climáticas, diria eu. E depois a própria instalação dos painéis solares em grandes áreas cria os seus próprios problemas. Enfim, e uma parte da mineração também toca a nós, isso também está abordado na lei, não é? E ainda não falámos sobre isso, mas, enfim, não sei se ainda ia ter tempo para falar sobre isso, mas a Thalia Foice ia mencionar isso, sobre a mineração. Portanto, está praticamente nada está dito. Há um artigozinho do 46 que fala sobre a mineração, mas é que o governo é que define as áreas de interdição e fica-se por ali. Depois há aqueles estudos de impactos ambientais, a gente já sabe que não são muito eficazes. Por isso, volto a dizer que, mesmo admitindo a bondade, a lógica dessa lei não coloca em causa o funcionamento do sistema. Isso no fundo, depois, no fim de contas, mesmo que tudo for aplicado da melhor forma, não vai resolver essa nossa corrida para o abismo. E vou-me calar agora e passar a palavra à Eduarda. E penso que depois, como ainda vai haver intervenções do público, também não podemos aqui abusar muito do nosso tempo. Obrigado. Sim, eu ia fazer exatamente essa chamada de atenção, porque já estávamos aqui no limite, mas tudo cumprido, tudo ok. André, sobre fiscalização, o que é que tens a dizer? Bem, já foi dito muita coisa. Vamos falar então
fiscalização prática daquilo que temos até no contexto da Lei de Bases de Clima atual, portanto, como ela existe neste momento. Há um equilíbrio que temos de fazer, ou seja, há aquilo que podemos fazer enquanto ações concretas, há aquilo que podemos fazer enquanto ações políticas, e depois há aquilo que podemos fazer no geral enquanto cidadãos. Em primeiro lugar, eu tenho de ser aqui a voz que vai dizer isto, e, enfim, mas tem de ser assim, que é, não podemos culpar o governo por tudo. Ou seja, de facto o governo está atrás em muita coisa que devia estar a fazer. Agora, não há um responsável nesta matéria, é uma questão, como eu já disse, transversal, e portanto tem vários pontos de implementação, sendo Portugal também uma democracia parlamentar, existe uma componente também parlamentar muito importante nesta matéria. E é aí também que nós podemos trabalhar um bocado esta parte da fiscalização. Existem várias formas de fiscalizar lei, não é? Enfim, a forma óbvia e típica são os tribunais. E aí, enfim, não havendo ainda muita legislação à volta, é uma questão relativamente difícil, apesar de possível, como demonstram vários exemplos a nível internacional, difícil, mas possível. Agora, o que é que os cidadãos individuais podem fazer aí? Vou começar pela parte de baixo, que são as autarquias. Existe uma dimensão autárquica naquilo que é a Lei de Bases do Clima. Existe uma dimensão autárquica naquilo que é o Plano Nacional para a Energia e Clima. O que é que eu quero dizer com isto? Existe a possibilidade prática de, nas diferentes autarquias, nas cidades, enfim, nas juntas de freguesia é mais complicado, mas vamos dizer nas cidades, de haver essas contribuições e de serem definidos também os planos práticos e a implementação dos planos práticos a nível autárquico. Isto é uma forma muito mais fácil de chegar do que teria eu chegar à Assembleia da República, enfim. É mais fácil para um cidadão de uma cidade interagir com a sua autarquia do que possivelmente para um cidadão vimaranense interagir com a Assembleia da República em Lisboa. Disse vimaranense porque eu sou de lá, enfim. Dito isto, existem mesmo assim, no contexto da própria Lei de Bases de Clima, como já foi aqui mencionado, possibilidades de participação cidadã, que são de facto ténues, mas abrem aqui a porta para vários outros tipos de iniciativas e para várias possibilidades práticas. Começando, e aqui eu vou dizer uma coisa muito simples, que é, enfim, a única forma prática de fiscalização direta daquilo que é a implementação legislativa de uma lei feita pela Assembleia da República é pressionar a sua implementação na Assembleia da República. Existem muitas formas como podemos fazer isso. A primeira das quais, enfim, podem ir lá, não sei se sabem, mas de facto a própria Assembleia da República tem sessões públicas em que podem entrar sem qualquer tipo de marcação, é simplesmente chegar lá e se houver espaço podem entrar. Qualquer cidadão pode fazê-lo. Por muito que pareça, não existe no texto, apesar de existir na prática, esse distanciamento entre o sistema legislativo e o cidadão, portanto, pelo menos devemos utilizar aquilo que existe. No contexto também daquilo que é o nosso sistema, existem vários tipos de mecanismos que podemos tentar utilizar. Um dos quais, portanto, é a pressão política. O mais macro destes todos, enfim, é votar. Eu sei que isto parece paternalista da minha parte dizê-lo, mas quando, por exemplo, temos umas eleições europeias no próximo ano, em que 70% dos portugueses da última vez não votaram, e quando tivemos a dizer há bocado que a Lei de Bases do Clima é uma translação daquilo que é uma lei europeia, devíamos pensar, será que de facto devíamos desconsiderar tão ativamente umas eleições europeias quando foi até certo ponto a Europa que nos forçou a legislar nesta matéria. Portanto, não desconsiderando ninguém, não desconsiderando a ponto de vista cidadão, por amor de Deus, votem. Aqueles que não votam, não vou lançar-me sobre um apelo ao voto transversal, mas pondo a coisa de forma muito simples. Aqueles que não votam, no contexto do sistema democrático atual, não importam. Porquê? Porque não são eleitores. Não são eleitores, os políticos não têm qualquer tipo de razão prática para quererem saber o que eles dizem. É essencialmente isto. Quem não vota não tem voz. Se não tem voz, não é ouvido, não há matéria prática trabalhada para isso. Em Portugal temos um exemplo muito claro. Existe muita atenção dada, por exemplo, às questões da terceira idade e às questões de pensões, porque são os pensionistas que votam mais. Pronto. Direto, simples. Um exemplo prático da necessidade prática do voto, até no contexto das eleições europeias que estão a chegar.
fora do contexto do voto, fora do contexto daquilo que é os instrumentos que existem desde petições da Assembleia da República, até pedidos práticos que as instituições e diferentes instituições podem fazer para serem ouvidos, quer a nível autárquico, quer a nível da própria Assembleia, quer movimentos cívicos, enfim, participem em manifestações, façam iniciativas. A vida cívica, como eu disse há bocado, nem tudo é recorrer aos tribunais obrigatoriamente. Existem muitas formas que nós podemos usar para fazer esta pressão. Existem também outras formas que podemos usar que não sejam obrigatoriamente só estas ações cívicas. E é isto que também precisamos de começar a explorar, que é como é que no contexto prático das ferramentas que temos neste momento conseguimos ir auscultando e ir forçando esta implementação. É difícil, não existem muitas formas diretas enfim, de chegarmos à Assembleia e dizer vocês têm de legislar sobre isto porque vocês disseram que iam fazer isto, portanto agora têm de o fazer. É complicado. Quem tem mais possibilidade de fazer isto são massas de pessoas que, por serem muitos, têm peso, ou então instituições que, por terem relações privilegiadas de contacto, conseguem fazer essas interpelações mais diretas. Isto talvez pareça um bocado fora daquilo que se quer ouvir. Eu não estou aqui a ser antissistémico de todo. Eu acho que concordando com o Hans, eu discordo na perspectiva de que é possível solucionar este problema de uma forma antissistémica, porque o sistema não vai a lado nenhum, e certamente eu pelo menos não sou capaz de dar uma resposta para com o que é que substituiríamos neste momento na prática muito daquilo que são os nossos sistemas instituídos de forma eficaz para resolver o problema. Agora, temos várias ferramentas que podemos de facto usar. A primeira das quais é tomar consciência delas. Isso implica procurar. Dito isto, existem, e isto é uma coisa muito importante, que é a Lei de Clima Europeia, não é? A European Climate Law, criou também uma ideia interessante, e aqui estamos a entrar na área do direito, que é o direito a uma existência climática sustentável. E isto é uma coisa interessante, enfim, mais para os juristas do que para o resto de nós, admitidamente, enfim, nós temos todos muitos direitos, o direito à habitação, certamente já viram falar dele, a sua implementação claramente também é bastante questionável, portanto, será que é um direito? Será que é uma intenção bonita? Mas foi criado, de facto, este direito à existência climática e ao clima. Poderá haver possibilidade de fazer esta exploração daqui para a frente e de dirigir isto a partir do momento em que está implementado. Agora, novamente, implica muito todo um processo cívico e social e político que não tem uma resposta fácil. Eu gostava de vos dizer, tem aqui neste artigo a forma ideal como conseguem olhar e fazer com que a Lei de Bases de Clima seja implementada. Isso não existe. Mas, como eu disse há bocado, a democracia é agónica e isto também vai ser. Portanto, preparemos-nos para o processo e tentemos arranjar uma forma de fazer a pressão que podemos, cada um das nossas diferentes áreas de atuação. Está respondido. Bem, é tudo. Muito obrigada pelas vossas participações. Muito obrigada aos três. Foram discursos muito pertinentes e educativos. Agradecer também à nossa plateia por terem estado presentes e vou então abrir um espaço para perguntas. Portanto, se alguém da nossa plateia tiver alguma questão para colocar aos nossos oradores, por favor, sintam-se à vontade. Se alguém por algum motivo não conseguir falar, estejam à vontade também para escrever no chat. Penso que não está nada ainda escrito. No que respeita a perguntas, porque outras coisas estão. Vou dar uns minutinhos. Eu tenho uma pergunta. Claro, força, Mariana. Ok, olá, boa tarde. Em relação, penso que foi o Hans que falou que Portugal que usava 70% de energias não renováveis. E eu penso que li há algum tempo atrás que Portugal era um dos países da Europa que mais utilizava energias renováveis. Por isso eu fiquei um bocadinho chocada com essa informação, mas eu queria saber como é que se poderia, por exemplo, aumentar essa percentagem de utilização de energias renováveis.
Posso, ou Eduarda, como é que queres Não, fazer? sim, eu diria que a pergunta é mesmo dirigida ao Sim, Hans. se faz Mariana, favor. é correto? Sim. Portanto, então força, Hans, esteja à vontade. Sim, é que, enfim, muitas vezes aquilo que é considerado quando se fala das energias renováveis, só se está a falar da produção elétrica, não é? E a produção elétrica, realmente, Portugal tem estado muito tempo na linha da frente, até porque temos muitas hidroelétricas que depois, por sua vez, já têm outros problemas, não é? Até na sua contribuição para os gases com efeito de estufa, por causa da eutrofização das próprias águas das barragens. Não é? A Susana, de certeza, sabe muito mais sobre isso do que eu. Ou outros que aqui estão na assistência. Não é? Portanto, eu, a meu ver, e acho que isso também reflete, de certo modo, a visão da Scientist Rebellion, nós temos que reduzir o consumo de energia, é a única forma que conseguimos chegar lá. Agora, há muitas iniciativas que existem através da Copérnico, comunidades de energia, não é? que se criam para fazer uma autogeração de energia elétrica. Não é? Acho que isso são iniciativas interessantes e, se calhar, temos que também, isso, num futuro não tão distante, ficar conscientes que não podemos ter eletricidade 24 horas por dia, porque esse é um dos grandes problemas das energias renováveis, que não funciona sempre, ou não há vento, ou não há sol. Isso acontece alguma frequência. E isso, se pensarmos que queremos utilizar energias renováveis para toda a produção de energia que nós utilizamos, isso são problemas, enfim, de concepção muito complexos, não é? Enfim, em relação a isso e à urgência e aos votos, não queria dizer, peço desculpa, porque isso vai um bocadinho para além da questão. Enfim, nós sabemos que temos um orçamento carbónico, não é? Se queremos ficar com o objetivo, abaixo do objetivo de 1,5 graus, enfim, temos esse orçamento carbónico vai terminar daqui a 6 anos, não é? E, portanto, só apostar na educação e nas eleições parece que já não é suficiente, não é? Portanto, isso está em alemão nesse site, mas se calhar tentar para escolher em inglês, que eu partilhei aí no chat, só para ficar uma ideia. Depois isso dá para 24 anos para 2 graus, para mais para 1,5 graus, que são 6 anos. Podem clicar no relógio. E, portanto, as eleições não são suficientes, mas eu sou pela participação nas eleições, obviamente. Mas, a nosso ver, da rebelião científica, o problema é tão urgente que isso já não chega. Não é? Obviamente não sou contra a participação, mas a ideia é que isso já não chega. E por isso temos que ser mais exigente, e acho que, apesar de tudo, greves e protestos de rua também têm algum efeito. Portanto, isso é um equilíbrio entre aquilo que faz a própria democracia parlamentar, representativa, e aquilo que faz a intervenção democrática extra-parlamentar. Isso não, eu acho que é isso onde nós podemos fazer alguma coisa. Não sei se respondi a tua pergunta. Sim. Obrigada. Posso só adicionar uma coisinha pequenina, Eduarda, que me lembrei? Claro, à vontade. Esta questão de como é que diminuímos a nossa dependência e a urgência da diminuição da nossa dependência. Eu acho que temos aqui duas coisas, queria só mencionar duas coisas rápidas. Primeiro, nós tivemos recentemente, e estamos a ter, um problema grande de dependência, por exemplo, da energia russa, não é? E o que vimos foi uma reorganização daquilo que eram as nossas cadeias de fornecimento para diminuir a nossa dependência. Enfim, quando isso nossa não obrigatoriamente Portugal, porque de facto Portugal não era tão dependente como os outros, mas, por exemplo, olhemos os alemães, que era de facto um problema, e é um problema. E o que é que assistimos? Assistimos a uma necessidade de reorganização daquilo que eram as cadeias de produção, porque nós não podemos simplesmente cortar a energia do dia para a noite, porque isso ia haver um impacto substantivo. Agora, o Hans tem toda a razão quando diz que existem essencialmente algumas formas, que é mudar a nossa cadeia de produção
diminuir o nosso consumo. Enfim, talvez não seja a resposta que as pessoas querem, mas é a realidade, nós consumimos demais. E depois ainda há vários tipos de iniciativas, que era a segunda coisa que eu queria mencionar. Por exemplo, alguns países, acho que a Suécia, tem programas de apoio direto à instalação, por exemplo, de painéis solares para consumo próprio, e estão a começar a ser desenvolvidos alguns programas do género. Enfim, painéis solares não são baratos, mas estão a começar a desenvolver a ideia, por exemplo, e se conseguíssemos construir casas que são autossustentáveis do ponto de vista de produção energética. Pelo menos para certas coisas, como, sei lá, aquecimento de água. São este tipo de questões que permitem esta diminuição da utilização de energia. Não estamos a dizer que temos de desligar obrigatoriamente a luz, mas se as casas conseguirem automaticamente, através de painéis solares, aquecer a água, se conseguirmos construir, por exemplo, habitação com muito menor perda energética, que exija menos aquecimento nos países que exigem mais aquecimento. Ou seja, nós não temos propriamente uma resposta direta, mas temos muitas coisas que podemos fazer, que nos habituamos a fazer essa dependência energética, que não precisa de ser assim. E que muitas destas coisas, de facto, talvez não precisem de tanto tempo quanto isso, como demonstrou a nossa viragem da dependência da energia russa. Mas, novamente, foi uma urgência, foi considerada uma urgência e agiu-se como se fosse uma urgência. Se isto for considerado uma urgência, seremos capazes de agir de forma adequada também. Muito bem, obrigada por esclarecerem a dúvida da Mariana. Presumo que estejas esclarecida. Mariana, queres perguntar mais alguma coisa? Não, eu agradeço as respostas, foram bastante esclarecedoras. Muito bem, então, o Luís está com o braço no ar e tinha também uma pergunta escrita no chat. Por favor, Luís, estás à vontade. Olá, Viva. Não sei se me conseguem ouvir muito bem, que eu estava aqui com umas dificuldades. Ouvimos sim. Obrigado, de comunicações. É só para saudar realmente este evento. Eu gostei muito da apresentação, não consegui apanhar os primeiros minutos. E pronto, e se calhar também deixar uma nota que, no fundo, não é todo o processo legislativo, acho que é sempre uma questão gradual, ou seja, nenhuma lei iria alguma vez resolver todos os problemas que nós sabemos que têm que ser resolvidos, não é? Mas, então, se calhar, o que eu acho mais interessante também nesta lei de bases é algumas ferramentas, talvez novas, que parece vir dar. E nomeadamente, uma coisa que eu pergunto em todos os eventos é esta questão do direito a pedir a cessação imediata da atividade causadora de ameaça ou dano ao equilíbrio climático. Portanto, isto supostamente é um dos novos direitos em matéria climática que está na lei. E o que é que o painel acha em termos de se essa lei pode ser realmente atuável ou não? Ou seja, se isto pode ser utilizado em situações concretas e de que forma? Obrigado. Obrigada, Luís. Não sei qual dos três oradores quer chegar-se à frente, mas sejam à vontade. Eu vou deixar depois para o André, porque ele é a pessoa nitidamente mais indicada. A Susana com certeza também tem coisas para dizer sobre isso. Eu só queria dizer, enfim, a intervenção legal é importante e há vários exemplos em que isto foi feito ou está a ser feito. Há 6 jovens portugueses que puseram a 33 países europeus no Tribunal Europeu. Há um caso na Holanda onde a Shell foi condenada a diminuir as emissões. Na Alemanha, isso foi levado ao Tribunal Constitucional e que o governo é obrigado a cumprir o Acordo de Paris, através de legislação, né? Portanto, acho que essa via legal é importante e deve ser perseguida, mas é só isso que eu queria dizer. Obrigado, desculpem. Claro, e obrigada pelo contributo. André, não sei se te sentiste pressionado pela Eu ia referência. passar a palavra à Susana primeiro, se ela quisesse. Não? Está à vontade, se quiseres começar, depois Não, lembrar força, alguma coisa. força, Susana. Não, ia só falar na questão do Regime Geral de Proteção de Denunciantes e Infratores, RGPDI, que deves conhecer melhor do que eu. Por isso é uma lei que também protege todas e quaisquer pessoas ou entidades que queiram denunciar violações do direito, violações ambientais, a nível do direito, saberás melhor do que eu, e também a Convenção de Aarhus, que também possibilita
a que dá direito aos cidadãos de questionarem e pedirem informações, acesso a informações a questões de matéria do ambiente e participarem também nos processos. Por isso são dois mecanismos que possibilitam e também protegem o cidadão para qualquer tipo de ação de questionamento em termos de má conduta a nível ambiental, quer sejam empresas, quer sejam, bom, maioritariamente são empresas, claro, que isso acontece. Por isso qualquer cidadão pode usufruir desse direito. Mas André, eu creio que deves saber bem mais do que eu sobre este assunto, por isso passo-te a palavra. Obrigado. Eu não diria mais, mas apenas algumas coisas, que é, tal como o Hans também já mencionou, enfim, estas ferramentas que a Susana mencionou existem e são, de facto, auxiliares. Tal como o Hans também já disse, existem vários processos a nível enfim, mundial, mas claramente com uma tendência mais europeia, faz sentido nesse sentido, enfim. Temos sistemas jurídicos mais entrincheirados, onde conseguimos até certo ponto fazer valer os direitos, mais do que possivelmente, enfim, é mais fácil fazer valer o direito em democracia do que num sítio, sei lá, como a Rússia. Mas apesar disso, falando explicitamente, portanto, aqui do direito a pedir a cessação imediata da atividade causadora de ameaça ou dano ao equilíbrio climático. Isto está no contexto também do direito ao equilíbrio climático, exatamente o artigo anterior. Portanto, creio que é artigo 5 e 6, que eu estava aqui a tentar ver exatamente. Todos os direitos que são consubstancializados em documentos legislativos podem ser aplicados no contexto de qualquer tipo de ação. Claro que depois as ações, existem muitos tipos de ações e enfim, para aqueles que não são de direito, existem ações civis, existem ações penais, existem muitos tipos de ramos de direito, muitos tipos de tribunais. Em teoria, este direito aqui pode, em termos práticos, permitir a colocação de ações contra casos concretos onde estejam a ser violados estes preceitos. Porquê é que eu digo em teoria? Porque ainda não aconteceu, porque esta lei, em termos práticos, para além de ser recente, não é particularmente conhecida, e ainda não houve propriamente casos, quer de aplicação, enfim, podem existir casos que não esteja ocorrente, mas arrisco-me a dizer que se eu não estou ocorrente, pelo menos ainda não acabaram e não tiveram conclusões concretas. Enfim, pode haver alguns que já tenham, mas parece-me que não existem muitos. Não existindo, ou pelo menos não existindo muitos, existe a possibilidade prática de colocar esses direitos em cima da mesa e colocar ações para, em termos práticos, fazer valer este direito a pedir a cessação imediata da atividade. Agora, o que é que implica pedir a cessação imediata de uma atividade? Implica levar isto a tribunal, implica constituir tudo aquilo que implica um processo judicial, que não é uma coisa barata, nem rápida, e eu não sou daqueles que criticam a morosidade da justiça em todas as suas vias, porque a justiça tem de ser morosa até certo ponto para permitir, de facto, que todas as partes tenham a sua contribuição. Não vou comentar aqui aquelas partes em que a justiça é morosa em excesso, mas contrariamente à crença popular, não entro nessa onda de que a justiça tem de ser rápida e ultra eficiente, porque isso iria saltar por cima de demasiados direitos dos intervenientes. Mas há essa possibilidade, tal como existe a possibilidade, enfim, de colocar empresas e vários tipos de instituições e entidades, incluindo Estados, em tribunais diferentes. Agora, se isto iria resolver e se isto iria dar no resultado que quem coloca a ação pretende. Isto depende quase exclusivamente do caso concreto, ou seja, eu não consigo dizer que este direito consegue ser efetivado em todos os casos e que pode ser aplicado em absolutamente todas as circunstâncias. Não, aliás, temos direitos constitucionais que muitas vezes não são aplicados em todas as circunstâncias e que não conseguimos muitas vezes fazer valer em tribunal. E muitas vezes, mesmo que ganhemos uma ação em tribunal, isso não equipara obrigatoriamente a implementação daquilo que achamos que deve ser de acordo com a sentença. Portanto, este direito está aqui, é utilizável hoje, portanto não é uma daquelas coisas que precisamos disparar, implementação, etc. Agora, como é que é utilizável hoje, para além da aplicação em tribunais? Francamente não sei. É território por explorar, particularmente em Portugal, mas isso não quer dizer que não deva ser explorado. Eduardo, deixas-me só aqui acrescentar mais uma coisa. Peço desculpa, porque já falei do início desta ronda. Eu queria só acrescentar duas coisas, porque nós temos de lutar para aqueles tratados que protegem os infratores também serem abolidos, e para Portugal sair dos tratados, como o Tratado da Energia
a Carta da Energia, por exemplo. Portanto, isso são tratados que protegem o infrator, né? Porque se apertarmos aqui a legislação, protegemos o infrator que o fundo tem a garantir o seu investimento. Isso também acontece com os tratados de comércio internacionais, não é? Portanto, esses tratados nem deveriam existir porque estão em franca contradição. Depois eu queria lembrar aqui uma coisa de um colega aqui da Suzana, uma iniciativa para que pretende proteger o clima como um bem da humanidade em termos legais, que é o Paulo Magalhães, né, que também foi colega meu, é colega, de certo modo, da Ecologia Humana, onde se fez um doutoramento, e do Common Home of Humanity. Portanto, é uma iniciativa também legal que pretende a proteger o clima como bem comum. Também são outras vias de atuar. Mas pronto, já vi que a outra pessoa que quer falar aí da assistência, pronto, não. Só para acrescentar, Hans, isso do Paulo Magalhães também está na própria Lei de Bases do Clima, que também, ou seja, por isso também é uma inovação jurídica que veio da lei, então nesse sentido também estamos a trabalhar para isso. Era só para acrescentar esse último comentário. Muito bem. Ficou a dúvida esclarecida, Luís? Só para ter a certeza? Sim, claro, obrigado. Ora é essa. Catarina, força. Olá, boa tarde. Então, a minha pergunta era porque, em relação à pergunta anterior, que foi respondido sobre um bocado a aplicação prática que poderia ter a Lei de Bases do Clima para valer os nossos direitos, mas quase no sentido de acusação, de nós estarmos a acusar outras pessoas de estarem a violar a lei. Mas eu queria falar sobre um caso prático, ao qual eu estive bastante ligada, que foi de 4 ativistas terem sido acusados, 2 ativistas que ocuparam a Faculdade de Letras, e nós os advogados tentaram usar a Lei de Bases do Clima como defesa, para os defender. E eles, no entanto, foram os 4 condenados. E era para saber se isto mostra que a Lei de Bases do Clima não pode dar qualquer proteção, em sentido de defesa, ou se haverá alguma maneira, mesmo assim, de utilizar a Lei de Bases do Clima como defesa dos ativistas, e isto foi só apenas um caso, e pode ser que noutros casos tenha mais efeito prático. Aos oradores, por favor. Não sei quem é que faz questão de responder. Acho que se trata mais de uma pergunta de opinião, não é? Porque não temos aqui ninguém, se calhar, certificado o suficiente para dar resposta a essa pergunta, diria eu. Mas, por favor, Hans. Eu não sou certificado de certeza absoluta, mas acho que aquilo que aconteceu ali demonstra a repressão do Estado perante formas de protesto que colocam em causa a sua autoridade, não é? E isso que defende os interesses das grandes corporações, não é? Porque isso vê-se quando estas formas de protestos bloqueiam rotundas do aeroporto, onde houve não sei quantos ativistas que foram levados à esquadra a ter sujeitos para explorações indescritíveis, não é? E quando o nosso colega Kiko, que interrompeu o discurso do primeiro-ministro, isso então é um crime lesa pátria no aniversário do PS, né, para protestar contra a expansão aeroportuária, para estar a sofrer perseguição judicial há vários anos, né? Temos que estar preparados que isso vai aumentar cada vez mais. Portanto, o nosso protesto, a nossa desobediência leva a uma contra-reação. E não acredito que haja qualquer lei do clima que nos vai de alguma forma proteger disso. Pelo contrário, os ativistas agora são obrigados a assinar papéis que não vão fazer mais ações durante não sei quantos meses, senão o processo vai para o tribunal. Era essa a experiência prática. Isto é para intimidar as pessoas para não continuar os protestos e não para não colocar em causa o sistema. Mas se calhar também demonstra que os interesses instalados já se sentem ameaçados de alguma forma. Né? Pronto. Era só esse pensamento, enfim, também, enfim, que provém também, enfim, da nossa atividade enquanto rebelião científica. André, Susana, não sei se têm alguma coisa a acrescentar.
André, é mais a tua área. Pronto, eu só mencionei a questão da lei do RGPDI, mas pronto, em termos legais de proteção, realmente não sou advogada nem jurista. Não sei como é que poderia ter sido feita esta abordagem desta defesa numa maneira mais que fosse mais bem sucedida. Não faço a mínima ideia, André. Bem, Talvez consigas. enfim, eu sou jurista, sou também, enfim, já sou também advogado estagiário, portanto, só estagiário. Portanto, não me vinculo a qualquer tipo de análise da questão. Dito isto, há aqui algumas considerações que podemos fazer. Novamente, eu não sou antissistema no contexto, ou seja, falo aqui porque acho que é possível utilizar as ferramentas legais que temos, apesar de serem imperfeitas. E no contexto do sistema que temos, eu acho que a Lei de Bases do Clima pode ser útil, mas depende bastante da forma como for usada. Ou seja, a Lei de Bases do Clima estabelece aqui vários direitos, incluindo aquele direito que eu falei há bocado, que até posso procurar aqui, mas acho que era o direito ao equilíbrio climático. Pronto. E do direito ao equilíbrio climático podemos derivar vários tipos de direitos acessórios que estão ligados, enfim, outros tipos de direitos que nós temos. Isto pode ser utilizado como alegação e justificação para vários tipos de ações. Agora, dificilmente é justificação para incumprimentos de outra lei. Ou seja, incumprir com a lei vai ser sempre mal visto e vai ter sempre consequências práticas. Não vou falar do trabalho desses colegas advogados, nem da defesa que eles construíram, não faço a mínima ideia como é que isso funcionou, não posso comentar. Agora, duas coisas principais a Lei de Bases de Clima não foi feita para proteger ativistas, não foi feita para proteger intervenientes e não foi feita enfim, para proteger indivíduos, foi feita para determinar objetivos públicos políticos que depois têm de ser executados através de outras peças de legislação. Portanto, nunca será uma defesa particularmente eficiente para acusações penais individuais. Pode ser utilizada como tal, aliás, até diria que acaba por ter de ser utilizada como tal, porque nós não temos muita matéria no que toca ao ambiente, mas nunca seria uma ferramenta particularmente útil. E, inevitavelmente, quando existirem protestos ou quando existir algum tipo de ação de desobediência que incumpra com a lei, será sempre a lei que for incumprida que terá a voz mais alta. Agora, isto não significa que não deve haver desobediência. Pelo contrário, a desobediência civil é de facto importante. Agora, o equilíbrio aqui é como desobedecer sem incumprir com a lei. Ou seja, é possível condenar estas coisas? Eu acho que sim. Não sou apologista que para fazer desobediência civil é preciso rasgar e cometer crimes, de todo. Não. Acho que a desobediência é uma coisa que, contrariamente ao que muitas pessoas acham, não é uma coisa que pode ser só instintiva, é quase uma arte. A forma como se pode fazer isso e cumprir com aquilo que são os nossos panoramas legais, isso sim determina a melhor forma de lidar com as circunstâncias, porque a partir do momento em que de facto quebramos leis muito concretas, é muito difícil utilizar direitos a equilíbrios climáticos para fazer qualquer tipo de defesa. Porque aí acabam por ser conflitos de direitos e acaba por ganhar aquele que tiver mais impregnação, e os que têm mais impregnação claramente não são de leis um bocado metafísicas e abstratas implementadas em 2021. Mas pronto, isto é só a minha perspectiva pessoal enquanto jurista, portanto não falarei aqui enquanto especialista de qualquer forma da matéria. Catarina, não sei se ficaste esclarecida, espero que sim. Posso só fazer uma pergunta, só tipo sim ou não? Sim. Portanto, isso significa que quando a lei fala, vou citar, do direito de defesa contra os impactos das alterações climáticas e o poder de exigir das entidades públicas e privadas o cumprimento, etc., estes direitos de defesa e de exigir seriam apenas através de meios jurídicos, ou seja, não seriam com ações disruptivas, não se inserem aqui qual seria o objetivo desta lei. Se eu pudesse responder da forma mais simples possível, isso implica que temos o direito de fazer essa defesa desde que não vamos contra a lei. Ou seja, é um direito que não vai contra e não se sobrepõe a outros direitos. Portanto, não é só para ações legislativas ou judiciais. É para tudo o que não for contra outra lei. É esse o ponto ténue difícil de atingir. Ou seja, como desobedecer sem incumprir com obrigações que podem ser consideradas como ameaças. Enfim, protestar não é coisa fácil, novamente.
Esclarecida, Catarina? Sim, obrigada. É tudo? De nada. Pergunto mais uma vez se mais alguém tem alguma questão a colocar, porque já prolongámos a sessão um bocadinho para lá daquilo que estava previsto. Por favor, se alguém tiver alguma questão a colocar, Sim, por favor. força. Sim, Otávio, força. dentro do âmbito, e eu também, de alguma forma, oscilo um bocadinho entre os dois oradores, nas minhas posições cívicas. Em jeito de ironia, esta é... Vou só alterar aqui. Em jeito de ironia, este era o ambiente. Eu não estou a ouvir o Otávio, serei a única. Peço desculpa. Esta é a Downing Street portuguesa, a rua onde vive o Sr. Primeiro-Ministro. Ontem, um problema de... O que eu quero dizer com isto é o seguinte: de facto, nós temos aqui um grande problema político, que é de facto a profunda permeabilidade do poder político perante os lobbies económicos. E, de facto, eu já estive nessa situação que foi colocada aqui pela Andreia, Mariana Catarina, peço desculpa, é um amigo meu que teve precisamente a fazer essa defesa, o André Stuart, que é uma das causas dele, do ambiente. Mas como é que nós podemos, enquanto cidadãos, de facto exigir perante os nossos líderes políticos maior transparência, não fugindo nas nossas ações, e coloco mais uma vez, de acordo com o André, enquadrado com o André Teixeira, não escapar a lei, ou seja, isto significa que de facto nas ações tem que se ter cada vez mais um constrangimento, existe uma necessidade de planificá-las, não é? Do impacto das próprias, não é? E nomeadamente essa defesa em termos jurídicos, não é? Legais, de forma inteligente, não ferir. E sabemos também que existem também terroristas climáticos, não é? Que se aproveitam muitas vezes das manifestações legítimas para gerarem conflito, não é? E desacatos. E isso, de facto, desnegride muitas vezes as próprias ações, não é? A missão das próprias ações, e que, aliás, eu penso que até são introduzidos por próprios agentes económicos, muitas vezes que assim têm interesse em desacreditar. Pronto, era só isto. Ainda bem que existe uma lei de quadro, só lamento é que em Portugal muitas das diretivas sejam transpostas tão tarde, nomeadamente no âmbito da transparência, da prestação de contas, enfim, e da área de ambiente. Nós sabemos o que advém do antigo ministro, não é? Enfim, contradições e mais contradições. Pronto. Muito obrigado por esta iniciativa. Obrigada pela intervenção, Otávio. Pedia, por favor, aos oradores, se tiverem algum comentário a fazer, que sejam breves, por uma questão de tempo, que já estamos mesmo apertados. Estou a receber indicação nesse sentido, portanto, por favor. Bom, eu só posso dizer, enfim, se queremos fazer desobediência civil, temos que estar consciente das consequências que se possa vir a ter, não é? E pronto, e estamos a ficar cada vez mais, enfim, estamos a ficar cada vez mais a ser confrontados realmente com a repressão do Estado, como já referi. Acho que devemos tentar ser inteligentes na forma como fazemos estas ações para ter mais impacto com menos custos para a vida pessoal dos membros desse protesto, dos participantes desse protesto. E acho que estamos também numa fase de aprendizagem, quais são as formas mais eficazes. E pronto. Eu fazia só um comentário rápido, desculpa, Eduardo, só para dizer, muitas destas companhias, enfim, que produzem e que beneficiam com muitas destas questões das alterações climáticas, têm departamentos substanciais de compliance, para assegurar que as suas tarefas e suas posições são legais, mesmo através de dificuldades e de questões questionáveis.
não querendo desvalorizar as ações individuais, de facto, não sendo propriamente preciso ou possível departamentos de compliance para ativistas, de facto precisamos ser espertos e precisamos de considerar estas questões, porque de facto, enfim, os outros lados também o estão a fazer. Muito bem. Pronto, espero que todas as questões tenham sido esclarecidas. Volto a agradecer mais uma vez aos nossos oradores e a toda a nossa plateia. Da minha parte é tudo. Foi um prazer estar aqui e vou passar a palavra então à Diana, que é a principal responsável aqui presente, para pôr fim à conferência. Ok, então, desde já agradecer às pessoas que ficaram até ao final. Nós estamos muito passado do tempo estipulado para a conferência, mas ao menos assim as pessoas ficaram esclarecidas. De qualquer maneira, eu já deixei no chat que todas as associações aqui presentes têm no seu website contactos que podem usar, e além disso, se nenhum dos oradores tiver alguma coisa a dizer sobre a ZER, sobre a Scientist Rebellion ou sobre o CNED, eu passava a palavra à Mariana Gomes, que está aqui também na conferência, para falar um bocadinho sobre o último recurso, caso alguém se queira envolver na nossa associação. Mariana. Olá, parabéns a todos e a todas pela vossa participação. Eu não tive a ouvir desde o início, mas fiquei aqui até ao final e gostei muito. Obrigada, Diana, também pela organização, Eduarda pela moderação. E o que é que eu queria falar sobre o último recurso? Queria dizer que o último recurso está aberta a novas pessoas, não só aberta como queremos que novas pessoas entrem, temos muito trabalho a fazer, temos uma crise climática a combater e, portanto, se vocês, alguma destas pessoas que está aqui é interessada pelas questões da sustentabilidade e das alterações climáticas e quer fazer parte do movimento por justiça climática, são muito bem-vindas no último recurso. O nosso processo de adesão começa no website, portanto vocês irão preencher um formulário para se tornarem associadas ao último recurso ou para se envolverem, e a partir daí a nossa coordenadora de recursos humanos, que também está aqui, irá falar com vocês, irá fazer a vossa integração no último recurso. E acredito que seja isto. Obrigada. Ok, então, se mais ninguém tiver nada a acrescentar, obrigada e espero que a conferência vos tenha trazido para a questão da Lei de Bases do Clima e que a partir daqui as coisas comecem a mudar, e acreditar que nós estamos aqui também para fazer pressão pública nesse sentido. E é isto. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada e obrigada, Diana, também. Até à próxima também. Até à próxima. Obrigada. Deus, muito obrigado a todos. Deus, obrigado.